Muito bem, então boa tarde a todos. Agora mais oficialmente, né, receber aí com todos os diretores, né, os que estão aqui hoje presentes, que estarão na quarta-feira, amanhã, já que esse momento está sendo gravado em função da limitação aí temporal, né, não consegue estar em muitos lugares ao mesmo tempo, mas a gente usa da tecnologia para poder estar presente, né, com a ajuda aí da sempre importante aí daqueles que são os entendedores desse processo. Mas esse momento é muito bom e eu queria sempre lembrar o Potter, né, o grande pai da estratégia, porque a gente falava hoje da questão do EAD, e o Potter, em 95, ele fala da questão da cadeia de valor, né? Então, tem a publicação dele, quando fala de vantagem competitiva, ele vai falar da cadeia de valor, que é exatamente tudo aquilo que nós fazemos de forma integrada para gerar valor para o cliente, né? Na visão do Potter, isso gera vantagem competitiva. E, certamente, eu acho que esse trabalho de integração, de comunicação, todas as áreas, os setores trabalhando conjuntamente, isso forma a nossa cadeia de valor, né? E a gente vai conseguir gerar valor para quem está lá na ponta, quanto mais integrados nós tivermos. E a minha parte que coube aqui é falar um pouco da questão acadêmica, né? Afinal de contas, eu estou aqui no grupo em função da gestão acadêmica e a gente está retomando algumas coisas lá, né, professora Rosa, de trás, lá de 2012, quando nós iniciamos a gestão acadêmica. Então, algumas coisas que são importantes e que elas devem ter continuidade, né? O coração de uma instituição de ensino é a área acadêmica, né? Se nós queremos tudo isso que nós estamos falando aqui, o EAD, a captação, todas as ações de marketing, tudo aquilo que nos circunda aqui, é em função de nós trazermos lá na ponta o nível de excelência para o aluno, e isso é o que vai permitir que ele procure a instituição, que ele propague a instituição. A gente sabe que o boca a boca é ainda o principal meio, né, de captação de novos alunos. Então, nós precisamos aí garantir que os nossos alunos eles possam ter esse encantamento com o nosso serviço. E, em função disso, lá atrás, em 2012, nós começamos um programa que nós queremos retomá-lo, que é o PRA, né, o Programa de Recuperação da Aprendizagem. Então, qual que é o objetivo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, mas, na verdade, depois vocês vão receber. Então, eu acho que é mais para visualizar aí esse fluxograma, mas depois todos vão receber, e eu creio que talvez só aqueles diretores que estão há mais tempo no grupo tenha lembrança desse material que nós montamos, na verdade, com esse objetivo. Existe lá na LDB, na Lei de Diretriz e Base da Educação, Lei 9.394, artigo 24, né, que é uma das funções do professor, a recuperação da aprendizagem, né? E a gente sabe, nós vamos falar um pouquinho também sobre a questão de evasão, de inadimplência. Um dos fatores de evasão é a dificuldade que o aluno tem, muitas vezes, com uma determinada disciplina, ou com mais de uma disciplina, e ele vai perdendo o entusiasmo em continuar na instituição. Então, ele vai ficando reprovado e ele acaba desistindo, né? Então, se nós temos esse fator objetivo de querer manter os alunos, nós temos também esse nosso dever, não só o legal, que está previsto lá na Lei de Diretriz e Bases da Educação, que é a recuperação da aprendizagem, mas também o nosso dever moral, né, de querer que os nossos alunos, de fato, aprendam. Então, nós devemos reunir todos os esforços para gerar aprendizagem. E aí nós pensamos nesse programa, né, que é um programa que nasceu, como eu disse, lá em 2012, e vamos retomá-lo, mandar para todos os diretores e vamos começar a dar um direcionamento maior para trabalhar esse programa. E essa primeira etapa é a etapa do nivelamento, né? Então, como que funciona essa primeira etapa? Nós vamos retomar todo o trabalho de nivelamento, português e matemática, né? Então, nós temos aí a professora Rosa, à frente da diretoria de extensão. Nós vamos trabalhar cursos de matemática e português como extensão de ensino,
E devemos fazer, no início de cada semestre, então, uma avaliação de diagnóstico. No primeiro momento, nós colocávamos essa avaliação por meio do processo seletivo. Então, a partir do momento que o aluno ele participa do processo seletivo, ele já evidencia determinadas lacunas formativas, e a partir disso, como que nós trabalhamos esse aluno para que ele possa ter possibilidade de acompanhamento do curso, né? E a gente sabe que o peso maior aí é em português e matemática, né? Então, nessas duas áreas, sobretudo, é que nós queremos dar ênfase, não que nós não possamos também trabalhar outras áreas. Quando você pega engenharias, por exemplo, às vezes a área de física, então, ou nas áreas de tecnologia, enfim, a gente às vezes sente a limitação que o aluno traz da educação básica, né? Então, o que nós devemos fazer? Diagnosticar o problema logo no início, então no início da entrada do aluno, ou por meio do processo seletivo, ou por meio de uma avaliação de diagnóstico que nós vamos organizar e encaminhar para vocês, para auxiliar nesse processo, e a partir desse diagnóstico os alunos serão encaminhados para participar desse curso de extensão de português, de matemática, ou outra área que a gente identifica aí necessidades formativas, tá? Então eles vão ter aí esse processo de extensão. O aluno ele foi aprovado, então por isso está dentro de um fluxograma, né? Então a gente faz todo o processo, ele foi aprovado, ele conseguiu ter aí um desempenho satisfatório aí nesse período de extensão, então nós entendemos que nós conseguimos avançar num pré-requisito necessário para ele dar continuidade ao curso, tá? Aí, segunda etapa, professor Fabiano, só clicar aqui, né? Para a gente só baixar aqui. Opa, que eu puxei tudo de uma vez. O dedo foi muito pesado. Deixa eu só voltar lá. Por favor, professor, coloca na segunda etapa para mim. Então, na segunda etapa, que nós temos aí, então, essa questão do aluno ingressante, né? Só que um outro fator que nós identificamos é que o aluno, ele vai começar, principalmente alunos de primeiros semestres, né? Eles chegam nas primeiras avaliações, aí tem aquele impacto. Por quê? Porque ele ainda está familiarizado com um estilo de avaliação do ensino médio, ou de outros cursos de formação que ele já participou. Então, ele acaba tendo aquele impacto nas primeiras avaliações. Então, o que nós devemos fazer? Aí é uma outra etapa de orientação, onde nós devemos ter um diagnóstico feito a partir das primeiras avaliações. Então, o aluno ele teve lá 3 avaliações negativas. Então, teve as primeiras avaliações, ele teve 3 avaliações negativas. Então, nós vamos acender ali o sinal de alerta, né? Então, acendemos o sinal de alerta. O aluno ele teve dificuldades em relação àquelas disciplinas. É claro que, como é previsto pela legislação, esse aluno ele deve ter o seu processo de recuperação da aprendizagem feita pelo professor. Mas a instituição ela não pode simplesmente deixar que a coisa ela flua sem que a gente também tenha a nossa capacidade de intervenção nesse processo. Então, o que deve ser feito? O aluno que apresentou 3 disciplinas em que, entre aspas, ele teve notas baixas, nós vamos fazer um diagnóstico de estudos desse aluno. Depois eu vou mostrar para vocês, tem um roteirinho, né, de diagnóstico das dificuldades que esse aluno enfrentou. Por quê? Para identificar como ele estuda, quanto tempo ele se dedica a estudo, orientar o processo de estudo. Então, a gente faz um trabalho que antigamente se falava de orientação pedagógica, né? Então, a gente vai fazer a orientação desse aluno e a gente está estruturando aí algo que vai funcionar para todo o grupo. A professora Cláudia, acho que até tinha acenado já sobre isso, que é um trabalho psicopedagógico institucional, né? Então, você tem aí alguém profissional da psicologia, da pedagogia, mais institucional, como a gente tem essas ferramentas tecnológicas hoje, né, que rompeu aí com o distanciamento, gerando a aproximação virtual, nós temos condições de fazer isso. De repente, de um determinado local, lá, por exemplo, em Presidente Prudente, tem a professora Ieda, né? Então, de repente, lá, fazer uma orientação geral para todos os alunos
que estão nessa condição. Então, a gente faz o diagnóstico, levanta as necessidades de orientação e, a partir disso, você tem um profissional ajudando esses alunos nesse trabalho de orientação de estudos para que eles possam superar essa limitação, que é uma limitação que eles estão carregando, e se a gente não intervir, eles vão acabar evadindo, vão acabar desistindo do curso por conta dos resultados negativos. Então, primeira etapa, nivelamento, como cursos de extensão. Segunda etapa, esse acompanhamento de orientação de estudos, né, de orientação e de diagnóstico e orientação de estudos, de acompanhamento das dificuldades do aluno. Então, a gente está ali mostrando que a instituição, ela não simplesmente tem o aluno na sala de aula, mas ela acompanha passo a passo, né, o sentido da pedagogia. Vocês sabem que a origem da palavra pedagogia, pedasgogia, lá do grego, é conduzir pela mão, né? Então, nós não gerando uma atitude paternalista de conduzir pela mão, mas pelo contrário, essa preocupação que nós evidenciamos com a aprendizagem do aluno, porque se o aluno ele está aprendendo, aí entra de novo tudo aquilo que a gente já falou, da captação, etc., que esse aluno que está aprendendo, ele está satisfeito, ele está percebendo que a instituição se preocupa de fato com ele, e ele vai propagar o nome da instituição para outros alunos, e a gente sabe que é isso que traz alunos, né? Então, essa nossa percepção. E a terceira etapa que eu coloco ali, o professor Fabiano vai já chegando nela, né? Nós temos, mesmo com todo esse trabalho, lógico que nós não queremos ter aprovação automática, né? Nós queremos que o aluno aprenda e devemos reunir todos os esforços para que aconteça essa aprendizagem. Mas nós vamos ter alunos que não conseguiram alcançar os resultados, né? Então, quando a gente fala da avaliação, e é sempre muito oportuno a gente sempre lembrar que a avaliação não é só a avaliação somativa, né? Nós temos uma avaliação de diagnóstico, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aplicando o primeiro sentido da avaliação, que é fazer diagnóstico, e um segundo sentido da avaliação é a avaliação formativa. Então, nós estamos trabalhando com a formação do aluno a partir dos indicadores que ele tem das avaliações, ajudando ele a fazer da avaliação um instrumento da gestão da sua aprendizagem, né? E aí a gente está fazendo aquilo que eu falava no início, lá do Potter, né? A gente está gerando valor. Então, é isso que nós queremos fazer, gerar valor, dentro daquela perspectiva do Potter, da cadeia de valor. E aí nós temos os alunos que ficaram, de repente, de dependência. Quando você faz a avaliação somativa, todos os conceitos retirados não foram suficientes para indicar que aquele aluno ele está apto para continuar os seus estudos, e às vezes se passou de 3, conforme está no nosso regimento, esse aluno ele fica de dependência. Então, esse semestre nós já tivemos um esforço muito grande em relação à questão das dependências, e tivemos aí muitas dependências que os alunos tinham começando a ser trabalhadas, só que nós queremos reorganizar isso. Então, isso já existia quando começamos lá na gestão acadêmica com a professora Cláudia, em 2012, né, esse projeto, e aí esse programa, e nós então vamos dar continuidade exatamente porque a gente entende que esse é um caminho necessário para gerar a qualidade e evidenciar esse nosso comprometimento com a aprendizagem dos alunos, né? Então, as dependências, existem ali algumas regras. Então, qual é a primeira grande regra de uma dependência? Que o aluno que não teve êxito aí na aprendizagem, que ele curse essa disciplina, né? Que ele volte a superar essa lacuna formativa que ele apresentou ao longo aí dos processos avaliativos. Então, o primeiro passo esse aluno ele deverá cursar em horários invertidos. É o melhor dos mundos, né? Se tem o curso sendo oferecido em outro horário e ele pode cursar, esse é o melhor dos mundos. Se de repente ele tem uma janela ali no horário dele, porque ele eliminou alguma disciplina, ou ele só está cursando as dependências, porque pode acontecer isso, dependendo do volume de dependências. Então, qual é a indicação? Que se encaixe, que aí a coordenação do curso faça um plano de estudos com esse aluno, aquilo que vocês sabem que geralmente tem que acontecer, e aí o aluno ele vai cursar aquela disciplina na janela que ele possui.
eliminou essas condições todas, e tudo isso está previsto ali no programa, tá? Estou só falando para ficar mais prático. Eliminou todas essas possibilidades, aí nós temos a questão da dependência, da oferta, da possibilidade do aluno ter aula de dependência, né? Então, esse semestre, nós usamos aí a mobilidade acadêmica, e aí nós montamos uma turma para cada disciplina que tinha de dependência, desde que essa turma ultrapassasse o número de 10 alunos. Porque a gente tem que pensar na questão da sustentabilidade financeira, e aí menos alunos que isso se torna inviável financeiramente, né? Menos de 10 alunos, nós trabalhamos com orientação de estudos, então com estudos dirigidos. Passou de 10 alunos, se monta a turma com 20 horas, um encontro mensal de 4 horas, um encontro mensal de 4 horas. Então, são 20 horas ao longo do semestre, para oportunizar ao aluno essa aprendizagem que ele não alcançou e que ficou evidenciada aí ao longo do processo avaliativo, né? Então, dessa forma, a gente tem uma estrutura que vai funcionar sextas e sábados. Então, sextas e sábados é o funcionamento, então nós devemos ter aí essa estrutura ocorrendo nesses dias, e nós vamos ter mais talvez um dia em função de uma mudança na estrutura curricular, que nós vou falar daqui a pouquinho, que nós vamos passar aí a ter a utilização dos 40% à distância, né? Então, isso também permitirá que nós tenhamos aí uma noite ou uma manhã em que o aluno ele não terá atividade específica presencial, ele vai estar à distância, e isso vai permitir que ele tenha aí uma flexibilidade maior na sua organização de estudos, tá? Então, é uma outra coisa que nós queremos trabalhar aqui, tá? Então, as dependências e adaptações, depois tem todas as regras, todos vocês vão receber, e qualquer dificuldade, entre em contato conosco, né? Então, eu, professor Murilo, estamos mais à frente aí dessa questão, o professor Murilo, que é o diretor de graduação, e vocês todos sabem, todo mundo reconhece, até pelas mensagens lá, que colocam muitas vezes no grupo, o trabalho hercúleo, né? Hercúleo no sentido de monstruoso o trabalho que o professor Murilo realiza aí, tem muitos braços e muitas mãos, fica correndo o tempo inteiro, ele sabe que ele não precisa de confete, mas a gente tem que reconhecer o mérito de quem trabalha muito, né? Então, entre em contato, o professor Murilo sempre acompanha essa parte mais operacional e eu a parte mais acadêmica. A gente tem feito aí, lá na UB tem um Batman, aqui tem não uma dupla dinâmica, mas a gente tem uma equipe de super-heróis que vai muito além, né? Então, a gente sabe aí que a gente tem que correr bastante, e cada um, professora Flávia, professora Rosa, e aí sobre a diretriz da professora Cláudia, a gente vai aí, a gente brinca com ela que ela é a nossa Mulher Maravilha, né? Então, aqui nós não temos o Batman, mas nós temos Super-Homens, The Flash, o Murilo acho que é um pouco The Flash lá, corre para cá, sobe escada, desce, né? Então, a gente tem aí em cada um, e é isso que eu acho que é importante, né? A sinergia de todos os esforços que fazem com que as coisas aconteçam. Nós não conduzimos uma instituição com uma mão só, nós conduzimos uma instituição com muitas mãos, né? Um gestor não consegue gerir um negócio se ele estiver centralizando todas as ações nele. Ele precisa cada vez mais fazer esse processo de empoderamento, né? E que nós também nas unidades sabemos disso. O diretor tem que delegar, né? Só que tem que preparar as pessoas para delegar. Não dá para delegar pessoas que não têm as condições necessárias para executar, né? Mas, enfim, é algo que vocês irão receber, e a gente pede que vocês encaminhem qualquer dificuldade para nós, para mim, professor Murilo, nesse aspecto da graduação, né? A gente está mais à frente. É claro que quando envolve aí a questão da extensão, que eu falava dos cursos de nivelamento, a professora Rosa vai estar pilotando isso, a gente sabe que tem aí todo o empenho necessário para que as coisas deem certo, e é isso que nós queremos, né? Independente de quem esteja, que a coisa aconteça, né? Então, acho que é fundamental. Está claro isso, gente? Então, um outro pontinho, antes de falar vou pedir para o professor Fabiano colocar ali, nós temos uma preocupação, que é a preocupação do ensino superior. O ensino superior passa por uma situação muito difícil, e não é o ensino superior só.
A grande maioria, lógico, praticamente quase todas as empresas, de 11 de março de 2020 para cá, começaram a enfrentar algo que nós não esperávamos. Ninguém esperava que nós tivéssemos a realidade, quando a gente estava pulando ondinha lá na virada do ano de 2019 para 2020, pensando em propósitos para 2020, em estratégias para 2020, ninguém, se alguém chegasse e falasse, ó, daqui a 2 meses, 3 meses, todo mundo vai ter que usar máscara, a gente não vai poder sair de casa, ninguém acreditaria nisso. Vai passar a usar álcool gel a todo momento, é álcool para dentro e álcool lá de fora, né? A todo momento. Então, evidentemente que ninguém esperava por isso, ninguém contava com isso, né? Embora meu filho tenha lá uma revista em casa, aquela Mundo Estranho, e tem um fascículo dessa revista que é Epidemias. Em função do morcego, etc. Assim, olha, a ciência, eu falo que ela não adivinha o futuro, mas ela vive o presente e consegue projetar o futuro, né? Se a gente está atento àquilo que nós estamos fazendo hoje, nós sabemos das consequências futuras das nossas ações. Então, a gente está vivendo, talvez, certamente, uma consequência das nossas próprias ações, em função daquilo que nós fomos plantando, né? Como nos ensinavam as nossas avós. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Certamente essas tempestades nós estamos também colhendo. E aí a nossa situação ficou muito complicada, né? Então a gente vê aí o número de empresas. O Sebrae apresentou agora uma pesquisa, né, a segunda edição da sua pesquisa, falando da questão econômica das empresas, né? Então nós tivemos aí um número gigantesco. Se nós tínhamos de cada 10 empresas que são abertas, 70% fecham até 5 anos de existência. Isso acelerou a quebradeira de empresas, muitas empresas, e sobretudo as micro e pequenas empresas é que mais sofrem com tudo isso, né? E no ensino superior isso não é diferente. Nós temos muitas instituições passando por muitas dificuldades. E nós estamos buscando lidar da melhor forma possível. É aquela prática da resiliência, né? É aquela coisa que o Tony Wagner, que é professor da Universidade de Educação, da Escola de Educação da Universidade de Harvard, ele coloca como uma das competências adaptabilidade e agilidade. Então, nós temos que nos adaptar, mas ser rápidos. Então, não podemos ficar esperando. É isso que nos coloca à frente. Lembrando de novo o Potter, né? É isso que nos dá vantagem competitiva, adaptabilidade e agilidade. Entender o cenário, se adaptar a ele e ter agilidade para sair na frente. Nós fizemos isso, a professora Cláudia dizia, né, um pouco antes, que nós tivemos aí a agilidade necessária, não suspendemos aulas, conseguimos, sem mudar calendário, nos adaptar e prestar o serviço de educação ao aluno e ter aí como resultado, a terceira enquete que nós fazemos com os alunos, né, sobre como que eles estão sentindo o serviço prestado e sempre batendo na casa de quase 90% de satisfação dos alunos com o serviço. Penso que esse indicador é um indicador muito importante, porque ele exterioriza aquilo que nós estamos sentindo em relação ao trabalho que nós estamos desenvolvendo, mesmo com todas as dificuldades, que nós temos as dificuldades, as limitações que todos sabem, e as limitações de recursos, né? Então, uma coisa é a gente conseguir fazer tendo recursos, outra coisa é a gente ter que fazer sem o recurso, né? E aí que mostra a nossa capacidade de gestão, porque aí eu costumo dizer que é igual o piloto de Fórmula 1, né? Você ser excelente piloto, pilotando o melhor carro do mundo, é fácil. Agora, coloca você para não pilotar o melhor para ver o que acontece. Então, às vezes, nós não temos os melhores recursos, porque nós temos as limitações dos recursos. E essas limitações, elas se tornaram maiores em função da inadimplência. Então, hoje nós temos um caixa que não dá suporte a todas as ações que nós queremos fazer. E isso exige uma capacidade de gestão ainda maior da gente. E essa gestão não é do corporativo, é uma gestão de cada uma das unidades, né? Então, a gente precisa trabalhar fortemente essa questão da nossa gestão para que a gente consiga trazer a eficiência, é o fazer mais com menos, que é isso, é ser eficiente, para garantir eficácia, que é produzir resultado, e ter, de fato, a excelência, né? A excelência da gestão está na articulação da eficiência e da eficácia.
e da efetividade, ser efetivos, né? Então, nós vamos mandar para vocês essas diretrizes de inadimplência e evasão. É claro que essas diretrizes alguns pressupostos, né? Nós temos que trabalhar outros, mas é assim, a contribuição daqui da gestão acadêmica, da área mais corporativa, né? Aí alinhados aí com a professora Cláudia, com o professor Murilo, então conversamos a respeito, e aí traçamos aí essas diretrizes. É claro que outras coisas também precisam ser pensadas, né? Então, vocês vão receber, e eu coloquei textualmente aí, porque é isso que vocês vão receber. Eu podia ter colocado num slide, mas preferi trazer dessa forma, porque vocês vão receber. A gente começa fazendo exatamente esse contexto do Covid, né? De toda a questão da pandemia, o professor Fabiano daí descendo, e como que a Uniesp, desde o primeiro momento, ela se posicionou, pode parar aí, professor. Ela se posicionou como uma instituição que ela quer enfrentar e está enfrentando toda essa situação, e a gente sabe que a gente vai sair na frente muito mais fortalecidos com tudo isso. E eu coloco ali alguns números, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a inadimplência no ensino superior, ela cresceu 29,9% no primeiro semestre de 2020. Houve um crescimento, né, de inadimplência. O início de 2021, nós tivemos 40%, isso é a média que o SEMESP apresenta, que é o Sindicato dos Mantenedores de Ensino aqui do Estado de São Paulo, 40% menos captação de alunos do que o ano anterior. Então, nós tivemos uma entrada 40% menor. Então, quer dizer, isso afeta a estrutura financeira, econômica de qualquer instituição. Você perder 40%, né? Você deixar de ter, né? Porque, na verdade, nós não conseguimos captar. E com aumento de evasão e aumento de inadimplência. Então, a gente começou a ter aí um cenário muito preocupante. Já tínhamos uma situação, vocês sabem disso, nossas instituições, muitas delas, atravessam problemas financeiros porque não tem sustentabilidade. A gente já estava fazendo um trabalho de recuperação. Aí veio a pandemia e acabou comprometendo um pouco mais tudo isso. Então, a partir disso, quer dizer, quando a gente fala de evasão, a inadimplência na Uniesp, a média é 35%, o professor Murilo já tinha apresentado esses dados, esses indicadores, hoje vai retomar até esses indicadores, até em relação às metas, né, que a gente tem que pensar, e aí nós colocamos aqui algumas possíveis ações, algumas que já são realizadas, outras que nós temos que começar a pensar, né? Pode ser, professor Fabiano. Então, bem rapidinho aqui, porque senão eu me alongo demais, né? A primeira ação é exatamente informação. Eu estou dando um curso de um curso de Big Data, né? Eu estou dando um curso no Big Data de gestão, de análise do ambiente e gestão da informação, né? Então, é a disciplina que eu estou dando lá. E eu trabalho muito com os alunos. Eu falo, sem informação não tem gestão. Então, como que você faz a gestão? Como você planeja? Com informação. Então, você tem que ter informação. Então, um dos esforços aí, a gente vai contar muito com a ajuda da TI nesse sentido também, né, com a Cacá, que depois vai falar aqui conosco, é a gente conseguir ter informação financeira, não envolve só o TI, envolve financeiro, envolve aí a secretaria, enfim, envolve, é um trabalho multifuncional, disciplinar, né? Mas o que nós precisamos? Que os diretores todos, eles tenham dados, né? Então, é preciso que o diretor saiba a sua unidade, quanto que inadimplência tem ali. Qual que é o índice de evasão da unidade? Até para que ele possa ter as metas de combate à evasão e combate à inadimplência. Quais serão as ações? Então, sem a informação, eu não consigo fazer gestão. Se eu não tenho indicadores, se eu não medir, eu não gerencio. É princípio básico da gestão, né, professora Cláudia? Princípio básico da gestão. Se eu não medir, eu não gerencio. Então, eu tenho que medir, eu tenho que tirar medidas. Então, nós queremos, primeiro grande passo é exatamente isso, né? Nós desenvolver aí a possibilidade de ampliar a informação, a tecnologia da informação a serviço da gestão, para que a gente consiga fazer planejamento. Então, fundamental que isso aconteça. Estabelecer metas aí de redução de inadimplência e evasão para os coordenadores. Porque o coordenador do curso é aquele que está ali na linha de frente, né? É aquele que está ali junto com os alunos, junto com os professores, e aí um desafio muito grande. Porque aí os estudos sobre inadimplência, eu levantei aí alguns estudos sobre inadimplência, mostram o quê?
que as motivações para a inadimplência não são iguais, elas não são as mesmas. Existem motivações diferentes. Então, eu não posso dar o mesmo remédio para patologias diferentes. Eu tenho que diagnosticar e ver quais são as causas da inadimplência dentro da minha unidade, e aí não dá para a gente generalizar e achar que todas é a mesma coisa, porque não é. Como diz aquele filósofo corintiano, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então não dá para a gente colocar tudo no mesmo saco e dizer que é igual, não é igual. Então nós temos motivações diferentes. Então, a partir da identificação que os coordenadores, esse trabalho é fundamental que os coordenadores façam, de tentar entender a realidade dos alunos. É claro que nós temos uma legislação, sobretudo o código, artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a questão do constrangimento do aluno que está inadimplente. Nós não podemos, né, professor Matias, que é o nosso especialista do direito aí, nós não podemos constranger o aluno. Existe uma lei que ela protege o aluno nesse sentido, mas nós devemos buscar identificar as motivações de inadimplência, para que a gente consiga, a partir desse levantamento, pensar nas ações. Quais são as ações, considerando cada tipo de motivação. É um trabalho organizado, estruturado, planejado, com vistas em redução de inadimplência. Um outro fator ali que vocês vão ver, que eu coloco aqui, é realizar campanha de pontualidade. Campanha de pontualidade. O aluno que ele é pontual, e a gente coloca um pouco isso, ele pode ter aí um programa de benefícios, né, professor Fabiano, que é do marketing, um programa de benefícios. O aluno ele é pontual, se ele paga com antecedência, ele já tem um benefício, que são os 10%, não é isso? Eu acho que isso é muito importante, né? Simples informação. Agora imagine, por exemplo, se isso não é feito apenas aqui. Se cada unidade, vamos trabalhar fortemente para que esses alunos todos, então a gente começa a desenvolver um trabalho muito mais intenso. Não estou dizendo que não aconteça já. A gente sabe que as unidades fazem, mas é preciso expandir. Porque nós estamos no momento, que é aquela coisa, estamos no momento de guerra, né? Então não adianta, é a estratégia, estrategos do grego, a arte do general. Qual que é a arte do general? O general, diz lá o pensamento grego, ele pode perder uma batalha, mas ele jamais poderá ser surpreendido. Então, nós não podemos ser surpreendidos com um volume de inadimplência aumentando, sem pensar em ações estratégicas para reduzir isso. Porque aí é aquela história dos tipos de empresas, né? Tem aquelas empresas que acham que fazem as coisas acontecer. Tem aquelas que pensam que fazem as coisas acontecer. Tem aquelas que não sabem o que está acontecendo. E tem aquelas que fazem as coisas acontecer. Nós precisamos ser uma empresa que faz as coisas acontecer. Então, nós não podemos deixar, de forma alguma, que sejamos surpreendidos com índices cada vez maiores sem ter ações efetividade, né, com eficiência, com eficácia. E aí, buscar melhorias dos nossos processos, tanto aqui do nosso corporativo, como de cada uma das unidades. Então, como que nós vamos trabalhar para ter a redução da inadimplência? Então, isso é fundamental que aconteça. E um outro aspecto, e aí para ir fechando aqui, né, porque senão vão fazer um bonequinho de voodoo do professor Márcio e encher de alfinetinho a língua, né, que a língua fica molhada de suor, né, de saliva, não é assim? Ah, tá. É que o professor Murilo, quer retomar, professor Murilo? O professor Murilo falou de uma ação feita e que pequena ação e que já produziu um grande resultado. Então, a gente estava falando sobre a inadimplência, que nesse mês nós reduzimos de 6 a 7 pontos percentuais
um trabalho do call center que encaminhou mensagens lembrando da pontualidade, né, para todos os nossos alunos, a todos os títulos gerados, né, Cacilda, que a gente sabe muito bem que fica dentro ali do RM. A professora Silmara, a nossa TI acadêmica, amanhã vai falar vai dar um treinamento sobre como acessar esses dados. Será gravado, da mesma forma que o professor Márcio está sendo gravado hoje, a professora Silmara, a Ana Paula, irá gravar esse treinamento e disponibilizar um manual para que vocês entrem dentro do RM e consigam achar o nome do aluno. Porque hoje, como é que a gente encontra isso? É um centro de custo, direito, tantos boletos em aberto, tantos boletos pagos, receita X, débito Y. Mas a gente não tem como mensurar o nome, se é o João, se é a Maria. Com o filtro da RM, que a gente vai entrar, mensurar, vocês vão conseguir agir individualmente, obviamente seguindo aquilo que está dentro do PROCON, né, aqui, que a gente viu o artigo 42, professor, é isso? Né? Para a gente poder trabalhar um pouco por fora ali, não assediar o aluno, mas que ele nos dê uma receita. Então, é mais ou menos essa estratégia. Vocês precisam ter acesso a essa informação e a gente vai dar essa informação, ok? Tudo certo, professora Lúcia? Professora Hernani? Perfeito. Claro. Pessoal, complementando só o que foi falado pelo professor Márcio e Murilo, é para que vocês tenham consulta ao sistema e conheçam o sistema. Tem diretor que até hoje nunca usou o sistema RM, que hoje, né, é o TOTUS, mas ele nunca acessou, ele nunca teve essa informação. Para a base de consulta, é importante ele saber cada situação. É o diretor, o coordenador de curso que sabe a necessidade de cada aluno que vai lá, cada aluno que está passando por alguma situação financeira. E o que nós queremos nesse momento é que este aluno permaneça. Então, isso é um mecanismo de evasão. Enquanto esse aluno estiver estudando conosco, é muito importante que nós organizemos a vida financeira, ajudemos a organizar a vida financeira dele. Porque, muitas vezes, esse aluno pode estar com uma dívida ou acumulou uma mensalidade, e que forma de negociação nós podemos fazer para que ele continue a estudar e, de uma certa maneira, continue a manter o pagamento. Então, é importante que o diretor tome frente desses assuntos e conheça. Ele sabe que uma sala de aula tem X alunos, de repente ela está com um número bem menor, ele precisa saber o que aconteceu, aonde foi, e agir até antes de acontecer, acompanhando sempre, porque tem sempre um responsável na instituição, que ele acaba sendo, quando não é o diretor, somente em unidade menor, que tem poucos alunos, como é o caso de muitas, ele acaba sendo aquela pessoa que o aluno procura num certo momento. Então, é isso que nós queremos deixar claro. Nós podemos fazer agora, para que isso não se torne uma ação de cobrança. Não prejudica o aluno, não prejudica a instituição, e tudo dá certo. Então, reforçando isso, é a preocupação nossa como gestores acadêmicos e gestores gerais da instituição. Então, é dentro das duas linhas. Tudo bem? Continua, Márcio. Entra no aspecto da gestão da permanência, né? O professor Fabiano está falando, né, a questão da gestão da permanência, né, de como que nós vamos fazer para se manter, né, um pouco essa perspectiva. Quando a gente fala disso, então, só para a gente poder finalizar aqui, a questão, eu estava indisciplinado sem máscara, né, mau exemplo, né, olha só. É que é horrível falar com máscara, com óculos, para quem usa óculos, então, é complicado. Mas vamos lá. Quando, então, a gente falava da questão da evasão, existem vários fatores de evasão. Agora, o que a gente tem que fazer? Diagnosticar. Eu volto de novo. Sem medida, não tem gestão. Eu tenho que diagnosticar. Por que tem evasão? Né? Então, a gente tem alguns fatores que são comuns, gerais. Falta de adaptação ao curso. Mas aí a gente não pode... Fez um esforço danado para captar o aluno, e o aluno vai trancar, e a gente não sabe por que ele está trancando. A gente tem que saber, aquelas entrevistas de admissão e demissão, né? Por que você está saindo? E você está saindo com qual impressão, né? Qual a razão? Eu tive, enquanto diretor, várias evasões revertidas conversando com os alunos. Estou saindo porque eu estou com a mensalidade da minha moto atrasada. Mas daqui a pouco você vai ter que vender a tua moto, porque você não vai ter dinheiro,
e você está perdendo a oportunidade de investir naquilo que é mais importante, que é a sua formação, até para você conseguir sair de uma moto e comprar um carro, né? Aí, sabe, aquela conversa que, infelizmente, hoje, a estrutura familiar que nós temos hoje, ela não faz. Então, o aluno, às vezes, ele vem e ele não tem quem orienta ele. E aí nós, não que a gente vai suprir a função da família, a família tem o papel dela, mas nós temos um papel também nessa orientação. Às vezes, uma conversa com o aluno, você consegue reverter uma decisão que vai impactar na vida inteira dele, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Então, muitas vezes é a questão vocacional, que aí a gente tem que criar caminhos para ajudar. É a questão, muitas vezes, do aluno que passa a ter dificuldades, aí está o PRA, para a gente trabalhar com essa dificuldade de aprendizagem. Desculpa, mas não. Dificuldade de aprendizagem, né? Então, se o aluno está com essa dificuldade, ele vai trancar, ele vai evadir, porque ele está tendo problemas. Então, diagnosticar cada situação e tomar as medidas. Então, nós colocamos nessas diretrizes algumas possíveis causas de evasão. Isso não limita que existam outras causas, que eu acho que é importante que cada instituição, o coordenador do curso nesse sentido, ele tem que olhar o curso dele, fazer a análise do clima. A gente fala de clima organizacional, é o clima organizacional daquela sala. Porque, às vezes, o aluno ele desiste por conflito entre os colegas, intolerância, convivência, tem um monte de fatores. Então, ele tem que identificar para ele poder ser o gestor, né? Ser o gestor do curso dele de verdade, acompanhando. Então, esse trabalho, eu acho que é fundamental que todos nós, enquanto diretores, façamos o acompanhamento, né, para que a gente não se perca aí nesse sentido. Então, a gente tem ali, depois vocês vão receber, essas diretrizes de evasão, com algumas ações pontuais. Então, o professor, por exemplo, acompanhar o índice de falta do aluno. O aluno faltou 2, 3 vezes consecutivas. Opa, sinal de alerta. Esse aluno ele vai parar. Então, aí passa para o coordenador. O coordenador entra em contato com o aluno. Estou notando que está faltando, tem algum problema, alguma dificuldade? Poxa, o aluno, estão preocupados comigo. Eu não estou abandonado, não estou esquecido. A gente vai saciar até aquela carência que o aluno tem, e eles estão carentes, eles precisam de apoio, de alguém que escute, não é? Então, vamos entrar em contato. Agora, se isso é feito, com certeza dá resultado. É um trabalho, como o professor Murilo falou, de formiguinha, mas dá resultado. A gente sabe disso, que está no ensino superior há bastante tempo, sabe que funciona, mas é preciso ser feito. Então, a gente precisa começar a se organizar muito mais intensamente para que isso possa acontecer. E depois vocês vão ver todas as diretrizes e abram as experiências. A gente quer criar bancos de boas práticas. Então, funcionou uma ação que não está previsto aqui nas diretrizes, encaminha para a gente, vamos acrescentar, vamos compartilhar com todos. Nós somos o grupo, a identidade de grupo é exatamente para isso, para que a gente consiga fazer com que o grupo ele se desenvolva como um todo. Não é interessante para o grupo que uma unidade só se desenvolva. Eu quero que toda se desenvolva. A minha unidade está boa, as outras que se dane. A minha tem rentabilidade, o problema é das outras que não têm. O problema é meu também, porque a falta de rentabilidade na do outro vai refletir na minha. Então, não adianta, é um grupo. Eu tenho que trabalhar dessa forma, dessa visão global, né? Essa visão holística. E, para finalizar, gente, última coisinha aqui, eu falava que o acadêmico, então, é o coração de uma instituição de ensino. E muitas ações que nós temos que ter, elas nem sempre são as ações que nós mais gostaríamos de ter. A gente falava isso quando falou da mobilidade acadêmica, que nós temos que buscar caminhos. E não podemos também ficar à margem. O problema é ficar à margem. Então, nós temos que olhar para os nossos, aí a análise do ambiente externo, né? Olhar para o mercado, olhar para os concorrentes, olhar o que estão se fazendo, reconhecer que nós podemos ter diferenciais muito maiores, e sair na frente. Então, em que nós podemos nos diferenciar? Nós temos que buscar, a cada momento, enfatizar os nossos diferenciais, porque senão a gente tem diferenças e elas ficam adormecidas e esquecidas ali. Então, nós temos diferenciais. Agora, nós temos que também tomar medidas para redução de custo, não tem alternativa. Então, nós temos hoje uma legislação que permite, né, que nós tenhamos a utilização dos 20% à distância. Então, a professora Cláudia, quando eu cheguei no grupo, nós tínhamos aí um EAD, na época vamos parar com tudo, né?
porque era uma coisa para inglês ver. Nós queremos que o nosso aluno ele tenha de fato, não é só para inglês ver. Então, suspendeu naquela época, e a gente tem que retomar, ter os 20% quando a gente sentir que tem condições. Só que não adianta você ficar lutando contra a maré, a gente tem que começar a pensar em alternativas. E tem um outro aspecto, que é o aspecto mercadológico. O aluno, cada vez mais, ele vai trabalhar em home office, ele vai usar ferramentas de mediação tecnológica. Então, até que ponto ele ter disciplinas à distância também não contribui para que ele possa desenvolver a capacidade da aprendizagem a partir de ferramentas virtuais? Então, você tem que pensar os outros lados também. Hoje, as principais empresas de treinamento, de e-learning corporativo, elas são virtuais, né? Trabalham com treinamento à distância. As empresas estão fazendo isso, e é uma tendência. E com a pandemia, houve o aceleramento do ensino híbrido no Brasil. Nós já vínhamos, 70% das instituições de ensino já trabalhavam com ensino híbrido, antes da pandemia. Então, agora, houve um aceleramento. Então, quer dizer, nós não temos muito mais o que fazer. Então, nós vamos começar todo um processo, já começamos um processo de reorganização das estruturas curriculares, né, para que a gente implante os 40%, até 40%, que é o que diz a legislação, até 40% das disciplinas à distância. Então, nós fiz um primeiro trabalho, agora nós vamos, com a professora Rosa, que depois vai falar, nós vamos trabalhar também com a questão da curricularização da extensão, que é uma previsão legal que nós temos que atender, né, curricularização da extensão, que são mais 10% da carga horária da matriz como práticas de extensão, que a professora Rosa depois vai falar. E o EAD, nós vamos trabalhar com até 40%. Então, nós vamos ter aí uma nova reorganização. Tá? Como que vai funcionar isso? Nós pegamos alguns coordenadores de cursos, dos cursos, e nós vamos começar a conversar a partir da próxima semana, já com esse material. Então, nós temos um levantamento do que nós já temos produzido, em termos de conteúdos conteúdos à distância, numa parceria com a Universidade Brasil. E nós vamos, então, trazer esses conteúdos e vamos trabalhar, então, nas nossas matrizes. Agora, o que a gente quer fazer? Conversar com os coordenadores, até para discutir com eles o que nós estamos propondo, verificar com eles a validação dessas disciplinas que a gente está entendendo que elas podem nos servir como disciplinas à distância. O que nós não queremos fazer agora é ter custos de preparação de novas disciplinas com um monte de disciplinas, são mais de 600 disciplinas produzidas já, não tem sentido a gente começar a desenvolver conteúdos se a gente já tem conteúdos desenvolvidos. Então, a gente quer aproveitar esses conteúdos, esse esforço que já foi feito e trabalhar aí com as unidades. Então, a gente já está colocando isso para vocês, porque a partir da semana que vem a gente já começa a organizar isso com todos os coordenadores. Vamos envolver o SIC, os colegiados institucionais de cursos, para que a gente consiga construir uma matriz curricular com esse formato, mas que tenha a identificação também dos coordenadores, porque não adianta a gente pensar aqui, jogar lá e achar que o pessoal vai cumprir, porque se não tiver envolvimento, não tem aí comprometimento. Então, comprometimento é fruto desse envolvimento que a gente quer ter com todos. Tá? Então, na semana que vem, a gente vai trabalhar com isso. E dentro dessa área acadêmica ainda, a gente não pode esquecer aquilo que a professora Rosa, né, que a gente já tem feito, que é essa questão do ENAD. Né? Então, dentro da área acadêmica, é outra meta nossa, assim, inegociável, que nossos cursos não podem mais ter avaliação nenhuma inferior a 3, 4, 5, e daqui para frente não se aceita mais indicadores negativos. Então, para que isso aconteça, então nós vamos ter que, de fato, colocar em prática aquelas ações todas que vocês já apresentaram para a gente, que seriam ações do ENAD. Então, no final de cada mês, a gente está pedindo para que vocês encaminhem os relatórios das ações. Então, nós não podemos pecar por falta de ação. Nós temos que ter ações, né? Ações efetivas, que possam contribuir para que o nosso aluno ele tenha aí um resultado diferente aí dentro das próximas avaliações. Porque isso vai ser também para o nosso diferencial. Não adianta a gente fazer todo esse esforço e o nosso aluno começar a ter desempenho negativo. Porque a avaliação externa, por mais que a gente possa questioná-la, condená-la, ela nos derruba. Ela nos derruba.
O aluno que vai mal no ENAD, gente, a gente tem ali, é o CPC negativo, é o IGC negativo, e a imagem negativa da instituição, porque você tem um curso que é ruim. Então, um curso ruim estraga a instituição inteira. Então, a gente tem que trabalhar, não podemos deixar que um curso seja ruim. E ainda mais quando você tem quase todos os cursos ruins, né? Aí fica pior ainda. Então, como é que você consegue trazer alunos, falar para o aluno que vale a pena ele estudar nessa instituição, que a gente tem trabalhos belíssimos, se na hora que eu tenho um indicador lá externo, esse indicador é negativo? Ele vai olhar esse indicador negativo. O aluno, ele vê, hoje, a gente vive na sociedade do conhecimento da informação. Ele acessa informação. Ele vai escolher um curso, ele acessa informação. Se a gente não trabalhar essas questões, nós vamos perder espaço cada vez mais. Reputação, 60% do valor de negócio é reputacional. Só no Reclame Aqui, para você ter uma ideia, só no Reclame Aqui tem 700 mil visualizações por dia. São 18 milhões de visualizações por mês. 18 milhões por mês. Então, vocês imaginem, por exemplo, 18 milhões de pessoas acessando um site de avaliação e ter lá reclamações. Então, nós temos que trabalhar para gerar satisfação, fazer de tudo para que isso, de fato, a gente consiga conter isso. É uma contradição, sem dúvida. Sim. É que a professora Cláudia, porque a professora Cláudia está falando sem o microfone, aí ela, calma que ela vai reproduzir, retomar o que ela falou. Você me escuta? Eu olho para lá e tem tanta gente aqui, desculpa, viu, gente, é porque o visor já chama a atenção. Então, na realidade, é só para fortalecer o que o Márcio está dizendo sobre o ENAD. O paradoxo é o aluno que hoje nós temos aí como mensurar realmente a entrada dele, os elogios que ele faz à plataforma hoje desses 19 mil alunos que estão estudando. Você lembra, professora Lúcia? Então, sobre o nosso banner, isso, eu falo para o professor Fabiano, é o nosso maior cartão de visitas hoje e divulgação. É o serviço de qualidade que nós ofertamos. Isso, eu acho que é bom passar para o aluno, para os coordenadores, o tempo todo mostrar quem somos. E isso é o principal. Então, esse aluno no ENAD, ele não pode ter um resultado ruim se ele teve um aprendizado de qualidade. Então, é identificar aonde esse aluno, quando ele vai realizar esta prova, aonde esse aluno não está ou respondendo às expectativas, ou a instituição não está respondendo às expectativas. Então, enquanto não se tem a nota do aluno ligada ao diploma, esse aluno ele vai também trabalhar de uma forma que ele acha adequado, responder rapidamente, ou não ter se dedicado. Mas o papel nosso é fazer e fornecer, vamos dizer assim, aperfeiçoamento para ele constante, orientações, para que ele vá bem, né? Esse é o nosso papel. E vá de encontro ao que ele fala nesse banner, né? Que é uma instituição 90% aceita no seu trabalho de efetivo agora do presencial online. Então, esse acho que é um ponto muito positivo. Então, é isso que eu quis dizer. Ok? Muito bem, então é isso, gente. Eu até coloquei no final do PRA, tem lá o ENAD, que é um dos outros pontos que tem lá, mas nem falei nada porque já tem esse trabalho sendo feito, junto aí com a professora Rosa, mas que é um trabalho que a gente não pode, de forma alguma, esquecer um dia. Nós temos que entrar na instituição lembrando disso.
nós vamos ter, esse ano, 2 avaliações. Nós vamos ter 2 avaliações, então precisa pensar nisso. É uma avaliação de 2020, com os cursos que não foram avaliados em 2020 em função da pandemia, e uma avaliação com os cursos que serão avaliados em 2021, previsto para 2021. Não foram ainda apresentados, publicada a portaria, mas nós vamos ter essas 2 avaliações, né, com 2020 e 2021. Então, nós não podemos, nós já estamos em maio, passamos da metade de maio, nós não podemos, que o nosso aluno ainda não foi preparado. Aí eu tive outro dia, um diretor me mandou uma mensagem: professor, mas eu não tenho nenhum curso no ENAD, né, então não preciso encaminhar nenhuma ação. Claro, professor, o senhor vai ter alunos no ENAD. O ENAD não é só na preparação para o ano, é preparação contínua. O aluno prestou o vestibular, eu olho para ele e falo: esse é um aluno que vai fazer ENAD, então eu tenho que começar a trabalhar esse aluno. Do primeiro dia de aula, eu tenho que começar a pensar nisso. E aí, gente, tem um monte de coisa que a gente tem que conversar sobre isso, mas fica para um outro momento. A ENAD, a gente está pedindo para ter conceito baixo. Então, esse planejamento é preciso ser feito, né? A gente precisa ter esse olhar muito mais atento na organização da estrutura de funcionamento da instituição, para que a gente consiga ter os resultados. Mas eu queria só finalizar dizendo que a área acadêmica é uma área que a gente não para o tempo todo, claro, porque é muita coisa mesmo, é o coração da instituição, mas a gente está muito à disposição. Então, eu vejo que quanto mais nós reduzirmos os muros que nos distanciam e ampliar as pontes de aproximação, melhores serão os nossos resultados. Eu acho que nós fizemos aí, a partir da pandemia, ela acabou gerando esse aspecto. Se tem alguma coisa de positivo, isso é o aspecto positivo dela, né? Que nós rompemos o isolamento, entramos em isolamento social, mas rompemos o isolamento virtual. Então, talvez nós não teríamos como conversar com o professor Hernani, com a professora Lúcia, né, e com todos os nossos diretores, como nós fazemos nas nossas reuniões, se não fosse aí o rompimento do gueto do conhecimento que ficava restrito a um espaço físico. Nós não estamos mais restritos a um espaço físico. Com a tecnologia, o conhecimento ele não tem mais fronteiras. Então, nós também, na nossa prática de gestão, não podemos ter mais fronteiras. Nós temos que estar o tempo inteiro em contato uns com os outros, porque é isso que vai permitir que a gente consiga avançar cada vez mais. Tá bom? Mas depois fico à disposição se tiver alguma questão, mas vou deixar aí então a palavra para o professor Fabiano, aí, que está nessa organização geral junto com o professor Murilo, e qualquer coisa a gente volta.